Vamos lá, Fabinho? Vamos lá. Olá, Iagonautas do maior e melhor podcast do Espírito Santo. Eu, Hélio Marchione, juntamente com a honrosa presença de Fábio Boa, recebendo aqui em nossos estúdios Terezinha Pimentel e Michel Dalcol, nosso historiador. Terezinha, nossa maior autoridade no Congo da Serra, vem falar com a gente aqui sobre a retomada dos festejos de São Benedito aqui na Serra, da Festa da Serra, da famosa Festa da Serra, a maior festa folclórica do Espírito Santo. Sejam bem-vindos à bancada do Iagora Podcast. Opa, prazer grande mesmo estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Hélio, também Fábio, agradeço a oportunidade. toda a A gente equipe. tá, né? Michel, tem que poder estar falando um pouquinho, né? Isso aí, sejam bem-vindos. Eu sei que ninguém vai dar falta, mas vamos falar logo. Lindomar, né? Nossa, Se você não fala, ninguém nem ia perceber que Lindomar não está aqui. Mas fala aí, Fabinho. Nossa amigo Lindomar vai chegar durante o jogo. No segundo tempo ele vai ser escalado. Ele pelo falou que é o Tite, né? Neymar, machucou, tá com a firula, daqui a pouco ele entra. Então é isso, eu tô olhando para a camisa da Terezinha, não sei se a câmera consegue alcançar lá, mas ali tá a foto do pai dela, né? Sim, do meu pai. Seu Antônio Rosa. Isso. E quando o Hélio fala que é referência, não tá brincando, é referência mesmo, porque nós podemos dizer que existem alguns atores, no caso do município da Serra, que conseguiram fazer com que sobrevivesse o nosso folclore, a nossa cultura essencial, com mais de 200 anos de tradição, né? Pela história oral, depois Michel conserta isso aí em relação à cronológica, né? E se o Congo tá vivo, seu Antônio Rosa, Terezinha e mais alguns atores são o motivo disso. Fundamentais, né? Né? Eu digo isso sem medo porque eu sou muito velho não, galera. Mas na década de 80 eu já começava a entender da realidade. E eu lembro que havia uma discussão sobre a sustentação do folclore, né? Até os feitores de tambor e casaca estavam rareando, né? Isso é uma característica da cultura popular no Brasil, né? Não é só na Serra, né? Mas na Serra Também, né? muito forte, né? E houve então esse ressurgimento graças ao trabalho fortalecimento do seu pai, que já tinha sido começado pelo seu avô. E hoje a gente vai falar disso aqui, com muita honra, né? Aguardando há muito tempo essa oportunidade de falar dessas coisas que a gente ama, que é a cultura da nossa cidade, do nosso estado. Veio do avô dela, do pai dela, que passou para ela. Então, uma tradição incrível, né? E que vieram dos negros de Putiri, né, Michel? Que você vai falar pra gente depois disso aí? Dos negros e mais algumas etnias aí mundo afora. Então, Terezinha, mas antes de começar a tocar no assunto mais técnico, vamos dizer assim, 2 anos sem festa da Serra, sem a festa de rua, né? De São Benedito, que talvez seja uma das maiores festas do Sudeste brasileiro, em termos de folclore, né? E o que foi ter ficado 2 anos, por causa da pandemia, sem a festa de São Benedito nas ruas da Serra? E o que o povo pode esperar da retomada da festa que vai começar, que vai estar de volta esse ano aí? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, ficar 2 anos sem fazer a festa, assim, foi muito sofrido, né? A Associação de Bandas de Congo, ela fez dentro do formato, né, digital, né, colocando à disposição nas redes sociais, de uma forma de estar homenageando o padroeiro e também estar amenizando essa ausência, né, dessa manifestação, né? Porque o povo serrano, ele vive a festa, ele respira a festa, né? Então, para nós, assim, foi muito sofrido a gente, no ano de 2021, a gente deparar com aquela situação. E a associação, assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Não dá para passar dezembro, dia 26, né? Dia 25, sem ter, a gente não ter como homenagear nosso padroeiro, né? Então, a Associação de Bandas de Congo, ela fez esse trabalho, junto com a parceria, né? O governo do estado, com a prefeitura, e aí fizemos de uma forma virtual, com todos, né? Com todo o zelo. Muito bonito ficou, né? Provocou bonito emoção, ficou, né? provocou, mas é muito diferente, né? Então, assim, foram 2 anos difíceis, né? Assim, de espera, né? Que essa pandemia passasse logo, e também de preocupação pelos nossos mestres, pelos nossos portadores da cultura popular,
a associação sempre teve assim, muito zelo e está entrando em contato, olha, se cuida, orientando, né? Porque são patrimônios que a Serra tem, que são os legítimos portadores, nossos mestres, nossas rainhas, nossos brincantes do folclore, né? Porque ele tem a história, ele vive a história. E assim, foi um momento difícil. O que a gente espera, Hélio e Fábio, a gente vai dizer o seguinte, eu como festeira, né, como congueira que eu sou, eu fico assim, ultimamente eu estou bem emocionada, sabe? Muito, eu tenho andado, hoje mesmo, assim, eu vindo da casa da minha mãe, era 6 e pouco da manhã, e vim pela serra vazia, aí eu olhando aquela decoração de Natal, né? Aquela inspiração, né? Então, assim, aquilo volta e eu fiquei imaginando assim, o cortejo passando, o navio passando pelo aquele portal perto da prefeitura, as luzes, o povo, porque a energia, né? Aquela energia que a gente sente falta, o calor humano das pessoas, a emoção, a gente sabe que a festa ela tem várias vertentes, ela tem vários significados para a população, tem para o devoto, tem para aquele que é o brincante do folclore, aquele que vai tocar, aquele que vai curtir o Congo, que vai curtir a banda Estrela dos Artistas, que olha para o navio Palermo, né, um elemento importante, né, que tem uma simbologia importante, a emoção. Então, aquilo assim, eu andando pela avenida, imaginando aquilo, assim, até chegar na minha casa com muita emoção mesmo, de vir lágrimas nos meus olhos, né, de saber que a gente tem essa responsabilidade, não só a mim, né? Eu acho que por ser neta de João Rosa Machado e ser filha de Antônio Rosa, é um peso, né? Porque a gente tem uma cobrança maior, as pessoas cobram muito da gente. Peso, mas é uma né? alegria também. É uma cobrança maior e alegria de poder fazer parte desse fenômeno, que para mim é um fenômeno, né? É um fenômeno de amor, é um fenômeno de realização, de esperança. E aí, assim, de saber que a gente vai poder botar o Congo na rua, a gente vai poder ver aquele cortejo, a população feliz, o congueiro feliz, os devotos felizes, né? E graças a Deus, né, a gente superou vou dizer, algumas etapas, né, dessa pandemia aí, e a graça de Deus e São Benedito, vamos realizar nossa festa com 2022 com muito amor e fervor. Isso eu posso te garantir, porque o congueiro está com sede de ir para a rua fazer a festa. E aproveita aí, então, só Terezinha. falar assim, já arrepiou todo mundo. Verdade. Aproveita aí a sua fala, então, e já faz o convite para o Serrano, para a Grande Vitória, para o Espírito Santo. Quais são as datas, quais são os dias, o que o povo pode esperar e convida o capixaba para vir para a Serra Sede participar dessa festa. Agora, no dia 11, né? 11 de abril, no próximo domingo agora, a partir das 17 horas. 11 de dezembro. 11 de dezembro, nós vamos realizar a Cortada do Mastro, que vai ter a participação de 6 bandas de Congo, né? Com 3 juntas de bois de canga, arrastando o tronco Guanandi. Qual horário e de onde sai? Música Estrela dos Artistas. Às 17 horas, o Congo Folclórico, ele sai do bairro São Domingos, vem para a Matriz, tirar a licença, pedir licença aos padroeiros São Benedito Nossa Senhora da Conceição, e aí o Congo dos Preto Velho retorna para o bairro São Domingos para buscar as demais bandas de Congo, as suas irmãs, juntamente com a Estrela dos Artistas e o Cortejo do Mastro, para cumprir a obrigação da Cortada do Mastro. E aí, no dia 17 de dezembro, nós vamos realizar o desfile de bandas de Congo Mirim, né? Então, aqui na Serra a gente tem um processo de renovação de congueiro. Bacana. Graças a Deus, o jovem ele é inserido no Congo, ele participa, ele gosta, ele respeita. Isso é uma forma de fortalecer as bandas de Congo adulto. Então, no dia 17, as bandas de Congo Mirim estarão participando a partir das 18 horas, aqui nas avenidas principais da Serra Sede. No dia 25, nós realizamos a puxada do navio, né, com provavelmente 10 bandas de Congo, a banda Estrela dos Artistas, com uma corda com em torno de 200 metros de corda de cinzal, que será puxada pelos devotos. No dia 26, né, ao meio-dia, a gente tem a exposição da imagem de São Benedito em frente à Igreja Matriz, com a participação do Congo Folclórico. E antes, que antecede a exposição, nós temos a Missa do Serrano, com participação da banda de música e a banda de Congo Conchaça.
né? E posterior às 18 horas, nós teremos as bandas de Congo começam a se concentrar no bairro Caçaroca e Serra Sede para iniciar a puxada do navio, né? Para posterior fazer a fincada do mastro, que é o ponto alto em frente à igreja matriz. Então é festa dia 11, 25, 26 e e 27, que é a nossa despedida, né? O congueiro, a gente vai para a rua para dizer adeus ao ano de 2022, com a graça, agradecendo a Deus, a São Benedito, pela vida, pela saúde, né? Por tudo, e desejar um 2023 com muita paz e saúde para todos. Terezinha, você usou um termo agora atrás aí, agora há pouco, fenômeno. Você é observador, hein? Mas assim, ele ficou na minha mente porque eu acho que ele espelha o que eu vou, né, tentar trazer aqui para o debate. Porque o Michel vai daqui a pouco fazer com certeza uma construção do panorama dos festejos e vai linkar isso com a Arca de Noé para cá, né? Sim, só conhecemos. Construção histórica aí, né? Com a criação do com a criação um pouquinho do mundo. antes. Pouco antropológica. É um pouquinho antes da chuva. Porque como a gente sabe, como os grandes pensadores sempre deixaram muito claros, aqueles que pensaram de verdade na humanidade, a gente não inventa nada, a gente está reconstruindo e aperfeiçoando cada vez mais a cultura. Então o Michel vai trazer os elementos, inclusive tem coisas fantásticas, ele me mostrou uma vez um vídeo de um pessoal tocando casaca lá em Portugal, eu fiquei impressionado com aquilo. Mas a questão do fenômeno é em relação a pertencimento e identidade. Porque quando nós falamos da Festa da Serra e falamos da importância desse marco cultural, né, nós estamos falando de um sentimento. É isso que eu sinto que às vezes não é compreendido por aqueles que não vivenciaram esse sentimento. Uhum. Isso não está necessariamente de forma alguma ligado a quem nasceu ou não nasceu na Serra. Sim. É óbvio que quem nasceu na Serra foi quem tornou possível manter essa cultura viva, essa chama acesa, essa ligação de identidade, né, que proporcionou um elemento cultural de matiz nacional. Né? Como tem maracatu para Pernambuco, como tem o axé music para Bahia, como tem o samba para o Rio de Janeiro, tem o Congo para o Espírito Santo. Então é uma matiz de produção cultural autêntica, né? Autóctone do brasileiro mesmo, da base. Então existe sim uma carga emocional, uma carga histórica profunda quando nós ouvimos uma casaca, né, raspar, um tambor tocar, né? E isso apaixona quem vem aqui. Né? Eu estou construindo isso porque Terezinha falou aqui de um ciclo, né? Todo ciclo que vai ser vivido em dezembro, que eu tenho minhas dúvidas se 30% das pessoas que moram na cidade entendem ou vivem já viram, vivenciaram e, sobretudo, sentiram esse poder de pertencimento que traz a nossa cultura. Então, assim, é muito importante que quem não viu venha ver, né? É muito importante aqueles serraninhos que nasceram de 70 para cá, né? que não conheceram esses grandes ícones, né, da produção cultural do município, os congueiros raízes, um mestre Antônio Rosa e tantos outros, um Calhau, né, um Seu Calhau e tantos outros que produziram, o Expedito, né, produziram o folclore. Vem aqui, né? Vem aqui sentir essa energia, porque isso é apaixonante e isso promove, no meu ponto de vista, algo que é fundamental, que é esse laço de identidade. Porque quando a gente se identifica com a Serra, a gente não está se identificando somente com a nossa localidade, nós estamos se identificando com a alma brasileira, né? Com aquilo que foi produzido nesse solo, foi produzido nesse país continental, né? de espaço continental. Eu tenho uma pergunta dentro do que você está falando aí para Terezinha, que é o seguinte: o que o Fábio coloca, que é importante, é que a festa de São Benedito, o Congo da Serra, ele tem uma identificação muito grande com a região da Serra Sede. Minha pergunta para você, para o Dalcó e para o Michel, é a seguinte: como que você vê a festa da Serra com relação à Serra Sede, com relação às outras regiões do município, e
como que a ABC, a Associação das Bandas de Congo, que você é presidente há tantos anos, como que a ABC, como que o Movimento do Congo, como que a Festa da Serra tem trabalhado isso nas outras regiões do município, para além da Serra Sede, aonde a festa é muito forte, que é aqui que acontece. Nova né? Almeida, né? Na verdade, as localidades antigas, né? As localidades originais desse Isso. Então, a minha questão com a Terezinha Serra é isso, né? Como que vocês trabalham isso para as outras regiões e como você vê essa questão da força da festa com relação às outras regiões da cidade? Então, assim, tem muita coisa para responder aqui. Opa, Em relação- vamos lá. Estamos aqui para isso. Vamos Estamos aqui fatiar. para isso. O que o Fábio, né, acabou de explanar aqui, né, que é a questão que eu citei, a questão do fenômeno, porque é um fenômeno mesmo. É um fenômeno. Né? É uma festa de São Benedito, ela é uma festa que ela provoca emoções. Então eu costumo... Há uma linguagem, né? Sentimental. A gente costuma dizer dentro da associação, Michel sabe disso, a gente costuma dizer, e eu disse isso ontem para um jovem festeiro, né, porque a associação, a gente tem essa preocupação de preparar novos festeiros, mas festeiros de alma. Né? Porque para manter um patrimônio material como a festa de São Benedito, festa de São Sebastião, de Santana, São Pedro, Nossa Senhora, todas as festas tradicionais do município, a gente precisa ter festeiros de alma. Verdade. E festeiro de alma é aquele festeiro comprometido, aquele que vai vestir a camisa, aquele que vai defender a festa e vai compartilhar esse sentimento com os seus colegas da sua comunidade, envolvendo mais pessoas. Esse é o festeiro, porque a gente vai agregando mais pessoas ao nosso redor em defesa desse patrimônio material. A festa de São Benedito da Serra, que você me perguntou como que os mestres, os congueiros veem. A festa da Serra Sede, São Benedito da Serra Sede, é a maior festa folclórica do estado do Espírito Santo em louvor a São Benedito. Então isso, todas as comunidades congueiras do município da Serra, eles têm ciência disso. Que a gente costuma dizer que é a nossa grande festa. Mas a festa, como que a associação trabalha as demais festas? A gente trabalha com o mesmo fervor, o mesmo olhar de preservação, de incentivo, de carinho. A associação ela está muito presente dentro de cada comunidade congueira, incentivando. Então, nós já deparamos com muitas situações em relação, vou citar aqui Nova Almeida, né? Nova Almeida eu falo que é um pedacinho da serra pintada assim, com muito carinho por Deus, né? Porque Verdade. é linda Nova Belíssima, Almeida, né? É Belíssima. muito linda. Nova Almeida é muito lindo, um povo muito... Patrimônio da Eu falo que é um humanidade. povo doce, porque eles têm o quindim lá, que é uma referência, né? É o brinco, né? Então é uma festa assim, eu como filha de Antônio Rosa, filho de um mestre de Congo, eu não tive oportunidade de cuidar do meu pai, o mestre de Congo. Eu cuidei de Antônio Rosa, pai, mas eu não tive oportunidade de cuidar de Antônio Rosa, mestre de Congo. Porque, na verdade, eu não sabia, eu não conhecia esse despertar, né? Esse despertar de festeira, ele só veio mesmo com a partida do meu pai, que eu vi a necessidade de estar atuando junto à associação e a minha mãe. Herdou, né? Um bastão que foi passado. A minha mesmo. mãe de caminhar e dizer para a comunidade, vamos seguir, vamos honrar o nome dos nossos mestres, né? Seu pai morre que ano? Meu pai morreu em 99. 99. Dia 3 de agosto de 99. Então, assim, Nova Almeida, a gente já está... Nós nem realizamos a festa de São Benedito na Serra Sede, associação. Mas nós já estamos mexendo no barco de Nova Almeida, já tem 2 meses. Nós já estamos preparando. Então, a associação ela tem todo esse cuidado. Nós estamos junto com a comunidade de Manguinhos, com a nossa festeira Lúcia, né? Porque cada comunidade, nós temos os nossos irmãos festeiros, né? Que são mestres e mestras, mas nós temos os nossos festeiros. E isso é importante. Então, a gente se une para um bem maior. Então, se a festa é dentro de Nova Almeida, os festeiros da Serra Sede, nós vamos para dentro de Nova Almeida, ajudar nossos festeiros de Nova Almeida a fazer uma festa com muita dignidade. Então, não tem como. A gente faz a festa de São Benedito, estamos trabalhando para a festa de São Benedito, mas nós já estamos de olho, já preparando, para a festa de Nova Almeida. O navio de São Sebastião já está sendo preparado, porque o Palermo já está pronto. Nós já preparamos o Palermo em outubro. Terminamos o Palermo, já pegamos a festa de Nova Almeida, porque termina uma festa. Então, a associação, o que ela quer
junto com as comunidades congueiras, que cada festa tradicional dessas comunidades, elas cresçam, se fortaleçam, da mesma forma que a festa São Benedito da Serra Sede tem crescido e tem se fortalecido, né? Todas as bandas de Congo, eles vêm todas participar da festa de São Benedito da Serra Sede, como eu disse, porque é uma festa, é a maior festa do nosso município. Então, nós temos essa obrigação de louvar São Benedito aqui dentro da Serra Sede. Então, nós vamos para São Sebastião, nós preparamos a festa de São Sebastião junto com os nossos festeiros, Tia Neném, Zé Bento, nós temos nossas meninas festeiras, mulheres, e o engraçado, Fábio, que as mulheres estão se tornando mais festeiras do que os homens. Ó, que coisa boa. Né? E a mulher, ela tem, ela tem esse dom, além de ser um papel importante dentro das bandas de Congo, né? Porque antes a mulher, ela ficava na organização ali das dançarinas, carregando seus estandartes, resguardando seus congueiros, sua banda de Congo. A função da mulher dentro do Congo hoje, ela tem ido muito além. Né? Ela está assim, né? No comando, junto com o seu mestre, né? Na organização dos homens. Como Michel falou aqui, né? Não sei se você ouviu, a referência como a sua também fica, mas, fica assim, difícil, né? E aí a mulher, ela tem o que eu vejo nas festeiras e nos festeiros, mas nas mulheres festeiras, nas comunidades, Nova Almeida, Manguinhos, Pitanga, Bicanga, Jacaraípe, né? É aquele coração de mãe, né? Então, assim, a mulher, ela já leva consigo aquele coração, aquele sentimento materno, né? Então, isso agrega mais. Mas nós temos, assim, e isso tem auxiliado muito nossos mestres. Então, como eu disse, cada comunidade tem seu grupo de festeira, a associação sempre está junto com seus festeiros, dando apoio, Jacaraípe, Nova Almeida, Bicanga, Manguinhos, Pitanga, comunidade de Santiago, zona rural, nós temos uma grande liderança que é a Valdirene, né? Então a gente sempre está junto porque o olhar da associação é de preservação em todas as comunidades, né? Cada um com... Ela tem, eu falo assim, com o seu peso, a gente tem uma festa de grande porte, uma festa de médio porte, eu falo, são todas de grande porte, porque a relevância delas, né, para a história do município, né, para a história do nosso estado, ela é muito importante. Eu acho que a Serra ganha com essa preservação, com o trabalho desses homens, essas mulheres, né? Desses congueiros que contam a história, essas crianças que estão participando, essas famílias que permitem seus filhos participarem do Congo Mirim, né? Nesse trabalho de preservação. Então, assim, só corrigindo, eu não sou presidente da Associação de Bandas de Congo, já há mais de 10 anos. Eu só sou congueira e festeira de São Benedito e estou sempre assim, dando suporte à Associação de Bandas de Congo pela experiência que eu tive à frente da entidade, né? Pela formação, né? Pela oportunidade que eu tive de me capacitar, de buscar, e tudo que eu fiz em questão de capacitação, de gestão de terceiro setor, foi para ajudar a Associação de Bandas de Congo da Serra. Quando seu pai falece em 99, você assume a ABC e se torna presidente da Associação das Bandas de Congo da Serra. Eu acompanhei muito de perto, né, o trabalho do seu pai, a história do seu pai, fiz uma entrevista longa com ele, de 97 a 99, e percebia que o trabalho dele se dava muito com os homens, com os congueiros, com os mestres homens das bandas. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte, você falando da força das mulheres que estão assumindo o comando das bandas de Congo da Serra, a sua presença, você assumir a ABC, uma mulher com a sua força, você acredita que essa sua participação, essa sua força foi um ponto também importante, um ponto de ruptura para encorajar as mulheres, para que as mulheres viessem ter esse diálogo com a ABC mais perto e se fortalecerem no comando das suas bandas? A sua presença feminina à frente da ABC, da Festa da Serra, você acredita que fortaleceu, encorajou as mulheres a participar disso mais ativamente?
Eu acho assim, quando meu pai faleceu, na verdade, quem assumiu a associação foi seu Albérico primeiro, né? Eu fui escolhida no ano de 2000, que na verdade não era eu que seria presidente, era o mestre Zé Bento. Só que os mestres de Congo na época, eles queriam que alguém da família de mestre Antônio Rosa desse continuidade à frente da Associação de Bandas de Congo, né? E aí eu fui escolhida pelos mestres. Eu acho que pelo fato, aquilo que eu falei, né? Quando eu perdi meu pai era a coisa mais linda, né? Meu pai era um homem que eu falo que eu fui uma filha muito amada pelo meu pai. E eu acordava quando solteira, ele cantava para mim, né? Então, assim, eu acho que no fundo ele sabia, né? Que talvez eu ia cuidar do legado dele e do meu avô, né? Porque nós somos de uma família de 9 irmãos. Eu tenho César, que é festeiro, as minhas irmãs, eu perdi uma irmã recentemente muito festeira, a Toninha, mas eu tenho a Beta, né, que me ajuda muito, né? Mas eu acho assim, nós temos os nossos mestre Expedito, eu tinha o mestre Nelson Ramos, na frente de Nova Almeida, em frente do Congo de Jacareí, eu tenho o mestre Antônio Mariano, no mestre da banda de Congo, Nossa Senhora Aparecida, antiga banda Nossa Senhora Aparecida, de Bicanga, era mestre Zé Carlos, né? Manguinhos, na época que eu assumi, não tinha o Congo ainda, não estava acontecendo o Congo adulto, não tinha sido reativado. A banda de Congo de Pitanga, o mestre Domingos Ramos, na banda de Congo de São Benedito de Campinas, o mestre seu José Rodrigo, mestre Chuchu, na Serra Sede, né, o professor José Carlos, Santiago, mestre Antônio Freitas, e no Congo folclórico, mestre Vitor Sacramento. Seleção brasileira aí, né? Sem lugar para Neymar nesse time, não, tá? Para a seleção do Tite, com essa aqui para a Serra, dá no A mesmo. minha irmã Beta costuma assim que o Congo que está lá em cima está muito melhor do que estão aqui embaixo. Congo de mestres, né? Então, assim, foi intimidador, né? Mas, assim, eu sou uma mulher que eu não me intimido fácil, não. Eu sou uma mulher de desafio. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho medo de enfrentar as coisas, né? Meu pai, eu acho que meu pai, por ser militar também, né? Por ter sido militar, ele ensinou a gente a ser muito forte, né? Cai, levanta e segue em frente, né? Então, assim, você conheceu o meu pai, você vivia na minha casa, então Antônio Rosa era assim. Então, ele nos fez umas mulheres muito fortes, nos fez os filhos dele muito fortes, né? Então, quando eu assumi a associação, eu fui escolhida, né? E muitos mestres não acreditavam, né? Naquela época, aquela mulher pudesse estar liderando uma entidade, né? Eu lembro bem, era um ambiente bem masculino, bem né? masculino. Então, eu vou dizer assim, que o trabalho que eu tive à frente da associação, junto com os mestres, primeiro que eles já me conheciam. Todos os mestres de Congo já me conheciam, porque quando meu pai fazia as reuniões de mestres de Congo na casa da minha mãe, era eu que preparava o salgadinho, eu que ia para o fogão, fazia o salgadinho para poder servir os mestres. Então eu sempre tive muito presente. Que é um outro lado mágico também, né, da festa, que é a festa sendo preparada, né? Então eu sempre tive ali, por isso que eu falo, né? Eu acho que a vida estava me preparando, né? E a minha ligação com meu pai era muito forte a ligação com meu pai. E aí, até o vice-presidente da associação, o seu Lilio, né, hoje já falecido, um dia ele chegou para mim, passando-se uns 2, 3 anos que eu estava à frente como presidente, ele falou assim: Tereza, eu tenho que te pedir desculpa, seu Lilio, né, na época. Eu falei: mas por que, seu Lilio, né? Porque eu duvidei da sua capacidade de liderar. E você provou para mim o contrário, que você é uma mulher forte, filha de Antônio Rosa. E eu tenho certeza que não era só ele foi só o porta-voz de muita gente. Eu acho que ele foi porta-voz de muita gente. De muitos que não tiveram a coragem de falar. Então, as pessoas
talvez imaginar o que essa mulher quer fazer, quer se aparecer, vai vir candidato a alguma coisa, porque quando alguém faz alguma coisa e dá certo, porque alguém quer ser candidato a alguma coisa. Infelizmente, às vezes, metade da população pensa dessa forma, né? Ou vai ficar rica, né? Então, se alguém ficou rico com Congo, eu quero saber. Né? Então, graças a Deus, assim, eu trabalhei muito afinco, mas eu trabalhei como filha para cada mestre, aquilo que eu falei no início. Eu não tive oportunidade de cuidar de Antônio Rosa, mestre de Congo. Mas eu cuidei de Nelson Ramos, eu cuidei de Domingos Ramos, Nelson de Nova Almeida, eu cuidei de Domingos de Pitanga, eu cuidei de um mestre festeiro, seu filhinho. Seu filhinho chegava na minha casa 7 horas da manhã com bolo, entendeu? Por cada festa de São Pedro de Jacaraípe, ele chegava no mês de abril. Quando terminava as derrubadas do maço, ele me chamava de doutor, ele na minha casa, entendeu? Um senhor assim que eu tive maior carinho. Então, eu tive a oportunidade de cuidar de vários mestres que se foram. O que eu não pude fazer como mestre para o meu pai, eu fiz com Antônio Freitas de Santiago, Nelson Ramos de Nova Almeida, mestre Chuchu de Campinho, mestre Zé Carlos de Bicanga, seu filhinho. Então, assim, eu me sinto assim realizada por eles, né? E eu acho que essa força que emana da gente é uma força inexplicável, né? Acho que a força é uma coisa que vem de Deus mesmo, de São Benedito, E isso e dos serviu, meus antepassados também. e isso né? serviu para ampliar o espaço para as mulheres? Sim, e eu observei na minha caminhada dentro das bandas de Congo, que foram muitas caminhadas, né? Naquele jogo de conquista, das pessoas confiarem de fato, né, que eu estava ali para ajudar na preservação e continuar a fortalecer a associação para ajudar as bandas de Congo. Porque quando a gente fortalece a associação de bandas de Congo, a gente fortalece as bandas de Congo e as manifestações das bandas de Congo. Então eu comecei a observar que as mulheres do Congo, elas ficavam muito por fora, muito na retaguarda, né? Então, assim, todas nós, mesmo hoje, tendo mulheres à frente, a gente tem muito respeito pelos homens que nossos mestres. Mas eles reconhecem, eles falam, hoje eu apito o meu Congo, mas quem toma conta da roupa dos congueiros, quem cuida da roupa das dançarinas, quem bota o instrumento no sol, a maioria são as mulheres. Então a gente chama essas mulheres e vão dizer assim, vamos botar vocês tudo na organização do Congo, hein? Cada uma vai ser a coordenadora do seu Congo. Nova Almeida tem várias mulheres que coordenam. A tia Neném, uma guerreira que comanda o Congo dentro de Nova Almeida. É a tia Neném, uma professora aposentada, uma dançarina que era rainha do Congo de Nelson e assume junto com Fabiana, né? E Carol, e a Tatá, a Tatá, né, eu falo que a Fabrícia, ela que apita, é uma capitã dentro do Congo. Então aqui é sem preconceito mesmo. E a gente vê que as bandas de Congo-Mirim são cuidadas pelas mulheres. Né? Então, assim, os mestres, eles sempre tiveram muito respeito, eles começaram a ter um olhar, eu observei isso, diferente para essas mulheres que já os acompanhava há tantos anos, mas que sempre foi a figura masculina muito do mestre, forte, né, na frente, né? Mas nós não tiramos a força do mestre. Ele continua forte, mas ele tem ao lado dele grandes mulheres auxiliando na conduta do seu grupo, na preservação das bandas de Congo em cada comunidade. Terezinha, você tocou num assunto que representa diríamos assim, um processo. Não queria usar essa palavra, porque não é essa palavra, mas não está me vindo outra na mente. Se uma evolução, não sei, do pensamento, da questão de fazer a festa, envolver mais o elemento feminino, isso é algo mais... É novo, né? Não diríamos uma coisa que evoluiu da mentalidade, mas é um elemento novo. Agora, como fica uma outra questão que é fundamental no processo das festas folclóricas, aqui fazendo jus também, gente, que não é só a serra que produz, né? Isso que eu chamei há pouco aí de elemento autóctone da cultura capixaba. Isso aí tá em vários municípios do Espírito Santo, com destaque para nós, né? Claro, né? Mas isso é bom. Mas a religiosidade,
a religiosidade está muito presente na manifestação, né, das festas folclóricas brasileiras, não só a nossa festa. Uhum. E também sempre movida, depois o Michel também vai falar disso, o Michel está quietinho, mas depois ele vai soltar o verbo aí, né? Em relação ao sincretismo, né? Ao sincretismo religioso. Essa unificação de etnias que você falou, que tem o elemento indígena, tem o elemento negro, tem o elemento, né, da cultura branca. E hoje, como é que esse elemento de fé, que é tão importante na festa, replica também para o restante dos serranos, que não tem essa visão, esse vínculo ainda com os festejos? Como é que você vê essa questão? Então, eu falo que não tem como você preservar, né? Eu falo assim, preservar as bandas de Congo, né? Sem estar incentivando a questões religiosas, o sincretismo religioso. Né? Por isso que eu falei, é um despertar. A festa é um despertar. Ela desperta várias emoções nas pessoas. Então, tem pessoas que vêm de fora, nunca viu, como você falou, às vezes tem serra, nunca viu. Gente, o que é isso? Né? E assim, se encantam, né, com a festa. Então, eu acho que a festa ela tem esse papel, né? A gente sabe que é uma festa para devotos, é aquela festa que as pessoas vêm porque são devotos de São Benedito e vão puxar a corda. Mas tem aquela festa daquelas pessoas que vêm, às vezes, para assistir um show que vai ser colocado no palco. Mas que antes de acontecer o show, ela se depara com um espetáculo ao céu aberto. Né? Uma contação de história ali, ó, né? Eu falo que é um teatro lindo, uma encenação linda, uma demonstração de fé linda ali. Então as pessoas, elas se deparam, e eu costumo dizer assim, que eu sou uma congueira, eu gosto muito de tocar tambor, eu toco tambor. Mas eu não consigo tocar tambor nas festas, e festa nenhuma. Às vezes eu levo até para Nova Almeida o tambor, mas quando eu chego lá eu vejo alguma coisa que não tá legal, eu largo meu tambor e vou ajudar na organização da festa. Mas eu vou caminhando durante a realização da festa, eu saio andando, eu vou olhando todas as bandas de Congo, eu olho todas, eu olho a situação dos mestres, eu observo as rainhas, eu vou observar a corda, o navio, a banda de música, eu passo, eu vou olhando tudo. E vou ouvindo as pessoas comentar, eu gosto de conversar com as pessoas, quando você falou, é um momento bom de se fazer entrevista, porque é verdade, né? Então são pessoas que querem saber, mas o que vê a gente às vezes com a camisa da festa, e o que é isso aqui, né? Eu nunca vi, sou do Rio de Janeiro, eu sou não sei de onde, vim passear na casa de família, deparei, né? Então, assim, não tem como eu falo que a festa de São Benedito, quando eu falo na questão da preservação, que a gente sempre brigou muito por todas as festas, é para a gente defender isso aí, né? A questão religiosa, o intuito da festa, porque ela não pode perder isso. A gente não pode perder esse intuito religioso, a devoção, a fé, né? Então a gente costuma sempre dizer, falamos isso numa reunião recentemente da associação, né? Não é só o tocar o tambor, né? Quando você fala, eu gosto muito de observar os congueiros repicando o tambor na rua, que ele fecha o olho, ele repica, ele ergue a sua casaca de olho fechado e repica. Então ele está no momento de êxtase ali. Então, isso é a beleza da festa, são essas coisas que, né, que tá envolvido com a devoção. Quando eu vejo aquela corda, né, no dia 26 de dezembro, que a corda às vezes chega de 600 metros, e as pessoas com fé puxando a corda, rezando, né, pedindo a Deus, né, a São Benedito, pela graça alcançada, ou pedindo a São Benedito e a Deus por uma bênção, né? E assim, só agradecimento, e é muito lindo. Então eu falo que é uma festa de fé. É por isso que quando eu vejo alguém brincando na corda, eu brigo mesmo, subo no salto, como diz o outro, né? Quer ver uma baixinha invocada? Assim, mas é porque eu acho que é um momento de muito respeito. A puxada do mastro é um momento de muito respeito. E a gente tem que respeitar as intenções que estão ali, né? E quando você falou da questão da mulher, ela vem lá de trás, a participação da mulher
quando Dona Maria Rita, Dona Ritinha, aos 17 anos, é convidada por João Rosa Machado. Dona Maria Rita morreu com 107 anos. Ela foi convidada por João Rosa Machado porque era uma época, né, doutor? Que era uma festa onde só homens podiam organizar. E João Rosa, vendo que Dona Maria Rita, na janelinha da sua casa, e viu os festeiros que não sabiam fazer um arranjo para canga de boi, convida Dona Maria Rita. Foi a primeira mulher a participar de um grupo de festeiros, né? Então, foi um exemplo, e ela continuou isso até seus 100 anos, depois seus bisnetos, tataranetos continuaram, né? Então, assim, a mulher está presente lá de trás. A João Rosa Machado já estava mudando o percurso da história ali já, mostrando a força da mulher. Sua resposta é muito encantadora, porque vai ao encontro do que eu também, como serrano, né, como produtor cultural, de alguma forma que somos todos, né, avaliamos nesse contexto. A pergunta é provocativa, porque muitas vezes é muito mal compreendido esse processo, e você traz aqui exatamente os elementos fundamentais. A fé, o espetáculo, né? Então você tem um misto de arte, de religiosidade, de cultura, e isso tudo emana alguma coisa profundamente que mexe com qualquer um, seja ele de qualquer religião, da mesma forma que todo ato religioso que parte do fundo do coração e de um elemento de ligação com o sagrado, ele emociona. Uma música gospel, né, norte-americana ou mesmo nacional, coisa linda de se ouvir, né? Os terreiros de Umbanda, de Candomblé, quando você vai sem a capa do preconceito e analisa essas vivências de epifania, não é, Michel? Se a gente pode chamar dessa forma, elas têm uma linguagem inaudita, somente sentida. E é isso que nós gostaríamos de convidar as pessoas, os serranos e os brasileiros para viver esse processo. Porque né? Concluindo nesse raciocínio seu, Fábio, me veio à mente aqui uma imagem, né? Quando o Palermo, o navio, todo enfeitado, né? Ele vem sentido a igreja matriz na Serra Sede, e parece que o navio ele está flutuando no mar de pessoas, de gente. O navio, ele flutua. É uma visão, assim, é lindo demais. Então, essa essência que a festa não pode. E que eu já observei em alguns outros estados, alguns eventos que eu participei, e perdeu. Então, ficou meramente um evento. E a gente não quer que nenhuma festa de nosso município tradicional vire um evento. Ela tem que ser a festa de São Benedito, a festa de São Sebastião, a festa de Nossa Senhora do Rosário. Que não perca a sua essência, né? Ela não pode perder sua identidade, o seu valor. Por que ela foi, que ela ainda persiste, como você falou, é a fé, é a devoção, é os congueiros, né? E que as pessoas que não conheçam, que venham conhecer essa essência, para nos ajudar a preservar, para que gerações posteriores possam viver as emoções que nós vivemos hoje. Não é verdade? Verdade. Você, Iagonauta, está tendo a honra de curtir um papo super bacana. Terezinha Machado, Terezinha da ABC, Terezinha do Congo, está aqui com a gente, filha de Antônio Rosa. E o nosso doutor em História aqui, Michel Dalcol, que está até agora escutando essa conversa toda. Doutor em História, né? E serrano. E serrano, que é o mais importante. Doutor em Serra, né? Um item a mais ali dentro no caso desse tema em especial, que tem um aspecto também, além de você envolver metodologia, técnica, né, uma reflexão conceitual e de investigação científica, você tem também esse aspecto afetivo, né? Que faz parte da memória desde a infância, entendeu? Isso foi importante dentro do processo de construção da pesquisa também, e vendo aqui Terezinha falando e contando todas essas memórias, essa coisa que ela viveu na prática, e também aquilo que ela ouviu de outras pessoas, as interações que ela teve, enfim, uma memória fabulosa. Teve momentos aqui que eu me emocionei, né? Assim, falei, poxa, quando ela começou a citar o nome das pessoas, o nome das... E ela citou Dona Ritinha, mas ela fez muito também por Dona Nirinha, lá a esposa de seu Chuchu, e várias esposas por aí, né? Isso aí. Dona Nirinha foi uma mestra, né, da comunidade de Campinho, muito com o doce, falecimento meiga, do né? seu Chuchu. Saudosa. Né?
E que assim, né, é o que eu falo, é as mulheres se apontando mesmo, mas com muita responsabilidade, com muito respeito aos seus mestres. Não importa a idade do seu mestre, né? Ele tem que ter conhecimento, mas nós mulheres estaremos sempre ao lado deles. Eu acho que no início da pesquisa, que depois pode explorar mais isso, foi o primeiro local que eu fui, foi Campim, porque Serra Sede era um centro muito importante de memória, mas seu Antônio já tinha partido, né? E Putiri já tinha, de certa forma, migrado para cá. Então, era uma estrutura muito importante, que depois eu fui conhecer, mas Campinho era uma estrutura antiga, da época de Campinho, que ainda existia. Então, aí eu tive um pouco essa intuição na época, ali no início da pesquisa, de iniciar ali, e Dona Nirinha, seu chuchu, me acolheram ali. Fiquei vários dias na casa, e dava cafezinho, eu almocei lá. Ela matava galinha para ele almoçar lá, gente. Muito doce, muito legal. Bom, o Iagonauta deve estar vendo aqui o nosso doutor em História, ali, Michel Dalcol, na mesa quietinho aqui com a gente. E eu não vou apresentar o Michel, não. Vou pedir para Terezinha falar um pouco da participação do Michel Dalcol nesse cenário todo. Terezinha, pode? Vamos lá. Aquele cara chato que de vez em quando faz isso com você, eu vou fazer de novo hoje. Certo. Antes de a gente mudar para pesquisa, porque vai ser papo para mais de metro, eu queria que a Terezinha rememorasse uma coisa que ela me contou, que é fantástica, está totalmente ligado à questão afetiva, né, como o Michel falou. Vai dar um tempinho mais para me preparar mais para a resposta. Até porque, gente, vamos explicar o seguinte, a gente está bombardeando a Terezinha, diagonautas, nós estamos bombardeando a Terezinha, porque a Terezinha tem hora, já está quase estourada a hora dela, por isso que a gente está focando nela, depois o Michel vai dar de lavada aqui. Mas você falou, me contou uma história, é importante que a gente situe o Iagonauta, né, e aqueles que estão ouvindo talvez até pela primeira vez toda essa história, de que Michel vai explorar mais, mas o epicentro cultural do século XIX é Putiri, né? Então, são os negros de Putiri que vão tornar essa marca da nossa... vão produzir esse caldeirão cultural que depois ele vai se expandindo. Eu acho que Michel tem uma teoria muito interessante, que Putiri ele né, espalha para todo lado, né? É como se nascesse ali mesmo. E dali fosse para Fundão, para Cruz, para Vila Velha, para Vitória. Essa é uma coisa que o Michel está quase já provando cientificamente. A gente sabe de coração, mas ele já vai provar cientificamente. E um dos mestres mais importantes desse período foi o mestre Zé Maria, né? Para quem não sabe, o mestre Zé Maria, o próprio Antônio Rosa é um herdeiro de Zé Maria, né? Junto com o seu avô. Zé Maria, ele é um desses festeiros do passado que sustentou, como você sustenta hoje, ele sustentou isso há 100 anos, 70 anos atrás, 80 anos atrás. E você conta uma história divina, que me emociona muito, que quando ele parte, né? Quando ele está doente, não é? Zé Maria, inclusive, gente, o Zé Maria é, segundo a nossa história local, e algumas reportagens que já comprovaram isso, o autor verdadeiro da música Madalena, né? Que o Martinho da Vila regravou e apresentou para o mundo, né? Essa música tão gostosa, que é um pedacinho do Espírito Santo que toca aí no coração de todo mundo. Mas você fala que o Zé Maria, ele pede para... Ele fala, não posso morrer, não é? Sem assistir então, a última o Zé festa da Maria, Serra. a minha mãe tem 88 anos, né? Então minha mãe conheceu o Zé Maria. Então minha mãe conta que Zé Maria esteve doente, acho que no final da década de 60. E meu pai tirou Zé Maria do hospital, né? Porque para um festeiro, eu falo assim, que nós vivemos isso com o seu Lorival Castelo, carpinteiro de São Benedito, que fazia as rodas. Seu Lorival, só fugindo um pouquinho, mas contando esse fato que é importante. Seu Lorival, ele estava acometido no hospital num ano, né, no mês de dezembro, e ele no hospital, a filha dele contou para a Beta, minha irmã, né, ela falou, você acredita que papai falou assim, o barco quebrou, o eixo está cantando diferente. O seu Lorival no hospital. Então, isso é a alma do festeiro, né? Ele estava acometido no hospital. Explica por que o barco canta, senão o Iagonauta vai bugar lá. O barco canta porque o rodeiro ele é feito de uma madeira chamada óleo vermelho,
né? E quando a gente constrói o rodeiro, né, que tem as duas rodas, né, o eixo, né, que ele é de óleo vermelho, então nós colocamos a cantadeira, onde a gente encaixa o barco, a construção do barco em cima de um carro de boi, e nisso que o barco vai andando, ele vai fazendo esse movimento e vai cantando. Então, os festeiros, nós temos que colocar sebo de boi, né, no rodeiro, muito sebo, porque à medida que o barco vai andando, se ele esquentar muito e não tiver umedecido, ele pega fogo, ele começa a sair fumaça. Então já aconteceu muitas vezes de eu pedir nas ruas, aconteceu comigo, deu nas casas aqui em Serra Sede, pedindo para as pessoas sabão em pedras de sabão, para levar para o festeiro, quebrar e passar no rodeiro, que às vezes o festeiro esqueceu o balde com sebo lá não sei aonde, e assim, mas são coisas que acontecem ali, né? Então, isso é uma coisa. E a questão do carpinteiro foi isso. Então, isso foi assim, tanto que a filha, acho que foi a Ana, ela perguntou, Beta, o eixo do navio quebrou? Aí Beta falou assim, ele deu problema. Ela falou assim, papai ouviu lá do hospital. Olha só, né? O que eu senti da ligação, né? Porque a gente conhece, a gente sabe, nós que somos festeiros, que vivenciamos a festa todo dia, a gente conhece o som do Palermo. Então, a gente sabe, se ele cantar diferente, alguma coisa está errado. Então, nós temos que parar o navio durante a festa, durante o cortejo, o festeiro vai entrar debaixo do barco para ver o que está acontecendo, né? Às vezes é uma falta, né, do próprio sebo, alguma coisa, mas a gente conhece, a gente sabe que não está bom, esse rodeiro não está bom, está acontecendo alguma coisa. Por isso que nós temos rodeiros subexcelentes. O Palermo tem 3 rodeiros. Né? O de Nova Almeida, nós estamos fazendo o segundo, para ter 2 rodeiros também. Então, a gente tem esse problema, essa questão, essa preocupação. Em relação ao Zé Maria, minha mãe conta que Zé Maria estava hospitalizado, acho que em 1967, 66, e era 26 de dezembro, 25, 26 de dezembro. 26, e meu pai foi 26. No hospital e assinou um termo e tirou Zé Maria do hospital. Alugou uma casa, né, porque isso era um costume na época, né? Alugou uma casa. Meu avô já fazia isso, porque o Congo de Putiri vinha a pé de Putiri ou em cima de carro de boi. Meu avô João Rosa alugava uma casa, né, meu pai ainda menino, em frente à prefeitura velha, e ali era para receber o Congo de Putiri. Então, né, então meu avô já tinha esse zelo, né, e ali que botava-se cozinheiros para cuidar dos nossos congueiros da época, né. E meu pai trouxe Zé Maria para essa casa, colocou uma cadeira do lado de fora, em frente à prefeitura velha, e ele viu a sua última festa. O Congo fez referência ao mestre, né? E você conta que todos passavam e referenciavam ele. Isso também me lembra também de filme, né? o último Natal do mestre Nelson Ramos. Nelson, né, ele tinha feito uma cirurgia de estômago, estava muito debilitado, mas ele foi para minha casa, porque eu moro no centro da serra, onde passa o navio em frente. Ele foi com a esposa dele, eu deixei ele sentadinho na minha varanda, né, Nelson Ramos. Quando o Congo de Nova Almeida passou atrás do Palermo, o Palermo parou, o Congo de Nova Almeida se virou para frente da minha varanda e Nelson estava lá com a sua roupa de capitão e o Congo virou todo para Nelson Ramos e fez a referência ao seu velho mestre. Então, muito esse bonito. Respeito, esses ícones, essas pessoas muito importantes, né, que fizeram a história cultural da Serra e que a gente guarda essa memória no ponto de memória Congo da Serra, aqui no bairro São Domingos. E só para fazer uma analogia para os diagonautas dos outros estados que estão nos assistindo, que eu tenho certeza, a gente está sendo assistido até onde mesmo, né? Na Arábia, sei lá. Vietnã. Vietnã. Enfim, gente, tô brincando. Mas o Zé Maria, o João Rosa, né, o Mestre Nelson estão para o Congo serrano
como Cartola está pro samba aí no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma Verdade. noção de quem nós estamos falando aqui. Eu acho que, não sei se de repente posso complementar um pouco a fala da Tereza, antes até da apresentação, acho que é um gancho interessante do Zé Maria, que é um detalhe, né, bem legal. Quando eu fiz entrevista com vários mestres dessa região aqui da Serra Sede, o Zé Maria aparece mais, porque ele tinha essa referência importante trazida pelo seu Antônio Rosa, né? E uma coisa que saltou aos olhos, que eu achei muito legal, é o respeito e a honra que se tinha em relação ao Zé Maria. Ele aparecia, por exemplo, a seu Vitor Sacramento, seu Liliu, né? E outros mestres aqui que conheceram ele como uma figura, um modelo de mestre. O jeito de liderar a banda de Congo, o jeito de se portar, o jeito por exemplo, de como que ele organizava o Congo, no sentido de, por exemplo, ele não gostava de bebida alcoólica dentro do Congo. Ele era muito católico, né? Ele é um pouco a referência da origem da festa, ligada à Irmandade lá no início. Foi ele que trouxe a festa aqui para a região, né? Ele foi o líder que estava no momento, o pai dele, Crispiniano, já tinha falecido. E essa coisa diz que ele vinha muito bem arrumado, né? Com roupa branca, aquele chapéu, muito assim. Você está falando desses personagens do Rio, do samba do Rio, me veio um pouco essa memória, aquela figura muito alta, charmosa, elegante, bem vestida, de terno, né, que ele vinha, com um chapéu, e ele era muito católico. E o interessante, ficou como um modelo, porque essa turma aí, junto com o seu Antônio Rosa, pelo seu avô, fizeram uma banda mirim da garotada, na época que Zé Maria liderava, e eles acompanhavam a banda na década de 40, 50, né? E depois isso foi se confirmar com a entrevista que eu fiz com o Zé Serrano, que eu agradeço até aqui o Edson Reis, fotógrafo, que me levou até o seu Zé Serrano, que eu fiz um pouco da genealogia do Zé Maria, puxando lá desde o Crispiniano. E é uma coisa interessante porque é um tipo de trabalho historiográfico que aqui na Serra não é muito presente. Geralmente a genealogia está ligado mais às famílias tradicionais, se pesquisa muito, né, a elite letrada da Atenas capixaba. E quando você vai buscar o elemento popular de uma etnia que estava num processo mais subalterno no passado, você não encontra. Né? E aí eu resgatei um pouco essa genealogia e fiz um pouco... a família prosperou do Crispiniano, aquele primeiro lá que fez a festa, né, segundo a memória popular, mítica. E o Zé Maria, depois você começa a ter mais informações. Por exemplo, a esposa dele, estão falando em mulher aqui, né, que depois a gente pode até comentar sobre isso, Ana Quirina, e era uma agricultora que acompanhava muito o marido nas festas, segundo o que guardou essa memória familiar, né, e ajudava na banda e tudo mais. E ela era uma agricultora que buscava técnicas naturais, por exemplo, para vencer a formiga dentro da mandioca, que ela plantava lá em Putiri. Então, ele tem um pouco essa memória. E o pai era muito também, ele era carpinteiro, Zé Maria, né? Tinha muitas habilidades, assim, para além. E quem foi Zé Maria na história do Congo? Isso. E aí, mas deixa eu concluir, assim, essa primeira parte, porque a Ana Quirina, a memória que fica também, no Zé Maria, não. Porque o pai dele, Crispiniano, é que tem essa memória um pouco, esse estigma da escravidão, né? Que era um escravo, que estava vindo no navio, que junto com seus companheiros e aí receberam aquela bênção, né, do sobrenatural, a libertação da morte em alto mar, que era uma morte terrível ali no principal meio de transporte do século XIX até então, né? E só que a Ana Quirina guarda essa memória de que os pais dela eram escravos e foram libertos pela lei do ventre livre e tudo mais, naquele contexto ali do processo de fim da escravidão. Então tem um pouco essa memória. A Ana Quirina, esposa do Zé Maria. Só fazer um adendo só, Michel, que você falou, né? Porque o Congo de Putiri, já na década de 50, ele não existia mais. Ele já não estava em tinha vindo para a Serra, mais, né? né? São Domingos. Então, eram pouquíssimos e já não estavam em atividade, né? Já estava o Zé Maria doente, tal, já no final da década de 50. E aí eu lembro que lá na casa de mamãe tinha cuíca, uma caixa e 2 casacas. Nossa, são relíquias, hein? Né? É da época então, antiga. assim, dessa época foi, né? E aí já fica os cuidados da família de João Rosa e de Antônio Rosa, para dar continuidade ao Congo folclórico. E é interessante que o seu pai, em várias fotos clássicas, ele aparece com essa casaca, né? Do Sim, original. mas aquela como casaca, se fosse um, digamos, um talismã, um né? talismã e algo da Porque, memória mesmo que ele
dar continuidade. Essa casaca, hoje, ela repousa na sala da minha mãe. É uma casaca Ela era do Zé Maria, essa casaca? muito Era, antiga. É uma casaca muito antiga. Ela é muito Eu antiga. vou insistir pro Iagonauta Mas- tentar entender quem foi Zé Maria nessa história do Congo. Um festeiro da banda de Congo, porque a festa São Benedito acontecia na zona rural e depois, né, ela já vem para Serra Sede. Zé Maria, eu acho que um ponto importante que ela, se eu não me engano, ela não mencionou, quando ele faleceu, seu pai também lutou e conquistou para ele, eu acho que contou até na sua entrevista, né? Que eu tô me lembrado aqui, uma sepultura ali no Sim. cemitério da Serra, que tá até lá hoje com Zé Maria. Porque Antônio Rosa, ele tinha essa... Meu pai, é engraçado assim, meu pai tinha esse costume das pessoas amigas dele, que tinham partido, ele gostava de cuidar da sepultura dos amigos. Bacana. Ele cuidava da sepultura de um monte de gente. Que isso é um ponto importante, porque a origem do Congo é dentro de um universo da igreja que é diferente do contexto atual, da igreja católica. Então, no século XIX para trás, a igreja se organizava de uma forma diferente, né? Você tinha as irmandades, as confrarias, que hoje tem algumas ainda que existem, que em Vitória ainda tem, a de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, que mantém um pouco a tradição, mas hoje em dia a igreja se organiza de outra forma, né, com outros movimentos, outras pastorais e tudo mais. Naquele contexto, a irmandade e a confraria era muito importante. E a irmandade e a confraria era quase uma rede de apoio para os irmãos, entendeu? E, no caso, as pessoas de origem e ascendência africana, as pessoas mais pobres, tinham na irmandade um ponto de apoio e de auxílio. O que as famílias mais abastadas não tinham tanto, que a própria família já tinha essa estrutura e essa rede de apoio, tanto na formação educacional, quanto no encaminhamento do problema de saúde e até quando a pessoa falecia, você tinha todo o desenvolvimento que era posto ali para ela. No caso das pessoas mais humildes, como era uma época que você não tinha tanta assistência do Estado, a confraria fazia esse papel de cuidar da pessoa enferma, do idoso, e quando a pessoa falecia, ela cuidava de tudo, geralmente os irmãos ou parente do irmão, né? Isso... Confraria, fraternidade, no caso, eram sinônimos, né? Mais ou menos. Né? Confrarias e irmandades. Irmandades, isso. Aí até que eu acho variava, tem alguns especialistas nesse ponto. Mas aí, no caso, né? o seu Antônio Rosa, ele deu essa estrutura para seu Zé Maria, um pouco nesse estilo, né, do passado, me parece, né? Então eu vou cuidar aqui do seu sepultamento e por aí vai, né? E um dos aspectos do benefício da questão do sepultamento era você tratar de tudo, a parte financeira, o local onde a pessoa ia ser sepultada, uma coisa bastante cristã, né, para dar um fim honroso para aquela pessoa que estava ali. É isso aí, vamos agora falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Mas o Zé Maria, ele tinha perguntado sobre o Zé Maria. Sim, mas vamos falar dos patrocinadores agora para a gente entrar. Muito importante. No seu time, a Terezinha precisa sair, gente, ela precisa se ausentar. Mas antes dela se ausentar, eu queria apresentar aqui um produto genial de um dos nossos apoiadores, que é a Serra Impresso, que agora tá passando a fazer as nossas canecas. Aí, ó, cadê a câmera? Tá aqui, ó. Boa, As muito. canecas do Iagro agora são confeccionadas pela Serra Impresso. Serra Impresso. Aqui na Serra Sede. A melhor copiadora e como é que fala? Fabrica esses souvenirs, né? Tem vários tipos de souvenirs. Serra Impressão Impresso, em caneca, impressão em geral, né? Em geral e qualidade total, né? E a Serra Impresso está lançando uma série, Terezinha e Michel, de canecas temáticas da Serra. Olha só que coisa linda, ó. Bacana. Essa caneca aqui tem a Igreja Matriz, ó. A Igreja Matriz da Serra, e vem também aqui com uma frase: Eu amo a Serra. Que bonito, hein? Tem fotos Bacana. maravilhosas, inclusive do Edinho, nosso Edinho, né? Aqui tem, olha só que linda essa aqui, gente. Essa aqui é tambores de Congo. Linda mesmo. Olha só. Roda para a Terezinha ver. Linda coisa mesmo. mais linda. Fala, Lindomar. O Lindomar tá atrás das câmeras ali, porque ele chegou atrasado, aí não tá participando dessa entrevista de Não, a hoje. gente tá dando falta E dele. ninguém deu falta dele, né? Mas ele tá ali atrás, em cólicas, tentando falar. Fala, Lindo, o que você quer falar? Essa é de presente pra Terezinha? Terezinha, receba essa caneca linda da Serra Impressos. Linda. Um presente da Serra Impresso do Iagora Podcast pra você. Me dá a caixinha. É a única empresa que faz o processo por completo na caneca. Normalmente eles Ai, fazem que por pedaço, ela faz por completo na Obrigada. Que bacana. Fico feliz, né? Parabéns. Mas Esse é o Lindomar que tá atrás das câmeras ali, fazendo backstage pra gente. Terezinha, Essa é muito linda.
Nós vamos substituir você pelo Lindomar, né? O Tite está pedindo para substituir. Tá, mas assim, né? agradecer assim, a oportunidade, né? Porque falar sobre o Congo, né? Claro. Falar sobre as festividades, né? É um momento muito feliz para mim, né? Como festeira, como congueira, como serrana. Agradecer vocês, meus colegas, né? De caminhada de muitos anos, né, Michel? Muitos anos, né? Fazendo esse trabalho de pesquisa para preservar nossa memória, né? Porque a gente tem que ter memória, né? A gente tem que guardar essa memória para gerações futuras. Mas vou pedir licença, né, a todos, porque eu vou me retirar. Inclusive para tratar sobre a nossa festa, né? Sobre a festa, isso aí. né? E convidar a todos para participarem da festa de São Benedito, dia 11, dia 25, 26, 27 de dezembro aqui na Festa Serra que Sede. não falta em dezembro na Que não Serra. falta, né? E desejar um feliz ano novo para todos, 2023, com muita saúde, né? E um beijo para os meus mestres de Congo, minhas rainhas, meus congueiros e todos os festeiros e povo serrano. Muito obrigado, Terezinha. Tá? Parabéns, Terezinha, pelo belo trabalho. Maravilha.